Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Lembrando que você vai logo se inscrevendo aí no nosso canal, aciona o sininho, porque esse sininho é muito importante, que é a notificação toda vez que eu começo um vídeo, que eu boto um vídeo no YouTube, você é comunicado na hora, tá? Não tem erro. É só se inscrever no canal e acionar esse bendito sininho. Nas outras redes sociais, lembrando que o nosso Facebook é uma fanpage, você pode clicar lá já num gostei e tal, fazer um comentário, entrar na página, tá? E aí você já vai estar inscrito também, vai ser notificado no seu Facebook. No Instagram é só seguir o nosso Instagram, tá? Twitter também, você segue a gente no Twitter. Grato por sua audiência, muito obrigado. E aí, eu começo por onde, hein? Começo pelo início? Começo pelo início, né? Hoje eu vou falar sobre a situação lá de Jaboatão, a Praia de Candeias. Eu já tinha comentado aqui com vocês sobre a situação do saneamento público no estado de Pernambuco, que não é uma situação só de Pernambuco, é uma situação nacional, mas agora me chamou bastante atenção porque a Praia de Candeias, que é uma das praias onde as pessoas no litoral sul ainda podem tomar banho, porque tem uma parte de Piedade, que fica mais próximo do Recife, em Jaboatão ainda dos Guararapes. Essa praia está interditada por conta de ataques de tubarão. Mais adiante, a Praia de Candeias não tinha ataque de tubarão, o pessoal conseguia tomar banho. Quem vai tomar banho numa praia imunda, suja? Eu vou acompanhar com você essa denúncia. Me marcaram aqui no Twitter, mandaram postagens para mim também pelo Instagram e também comentaram aqui no nosso YouTube e nós vamos entrar firme nessa questão. Por outro lado, continuam as aglomerações. Carnaval? Meu amigo! E em contrapartida, o governo do estado de Pernambuco anuncia as novas medidas que entram em vigor a partir desta quarta-feira. Qual novidade? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Ainda tem passaporte de vacina, você tem que ficar tirando da carteirinha o seu certificado de vacina. Você, se for para um espetáculo, tem que fazer teste. É um negócio de doido. Nesse andar da carruagem, onde diversos países estão liberando tudo, né? Liberando tudo. É impressionante. Em contrapartida da situação do próprio carnaval, que é aquela história, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Vocês viram o prefeito lá do Rio de Janeiro, não? Que caiu no samba? Hein? E Belo Horizonte? Eu vou mostrar tudo isso ao longo do programa. Mandaram para mim também mais imagens do transporte coletivo. Que bronca, hein? O transporte coletivo aqui no nosso estado, hein? Pelo amor de Deus, hein? De novo, outra vez, sempre. E aí ficam falando de aglomeração, de restaurante, de shopping. Ei, meu Deus do céu. Bronca também em hospital, todo mundo fala de saúde, né? Mas a saúde tá uma desgraça. Enfermeiros aí reclamando de salário, médicos reclamando de salário, as OS, que são empresas, pegando dinheiro público do SUS, o Ministério Público Federal querendo fiscalizar. E aquela história que a pandemia não acabou, como eu disse, inclusive, num dos vídeos que eu postei, pode ver aí no YouTube e no Facebook, a pandemia não acabou. Mas ninguém, aquele ninguém que eu sempre falo, foi pra cadeia. Ninguém! As medidas anunciadas pelo governador Paulo Câmara são bastante tímidas diante até do que nós vimos neste carnaval. Coisas muito piores aconteceram, vamos colocar dessa maneira, ao que o governo anuncia a partir desta quarta-feira. Segundo o decreto assinado pelo governador Paulo Câmara, fica autorizada a realização de eventos sociais com 1.500 pessoas ou 70% da capacidade em ambientes fechados e de até 3.000 pessoas ou 70% da capacidade em locais abertos. Segue a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal, aquele comprovante de vacina.
e também de teste negativo a partir de 500 pessoas nesses eventos. No caso de eventos corporativos e presença de torcida nos estádios, o limite é de até 3.000 pessoas, ou 70% da capacidade. As competições esportivas, em geral, podem ocorrer com público de 1.500 pessoas em ambientes fechados e 3.000 em locais abertos, ou 70% da capacidade, o que for menor, As exigências de comprovação de vacina e teste negativo são as mesmas dos eventos sociais. Nos serviços de alimentação, a capacidade máxima é de 80% e é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação. Cinemas, teatros, circos, museus podem receber até 1.500 pessoas ou 70% da capacidade. Neste caso, além do passaporte vacinal, a partir de 500 pessoas, os ingressos devem ser destinados apenas a quem apresentar o teste negativo. Eu já tinha falado sobre esse dado, mas agora estou compartilhando a tela com você para mostrar que Pernambuco tem 19,9% de desemprego. É o maior índice em todo o Brasil em 2021, que é o último índice publicado pelo IBGE. Os dados da PNAD contínua, divulgados no último dia 24, é o maior percentual já atingido pelo Estado desde o início do levantamento, que é em 2012. Ou seja, nós estamos enfrentando o maior desemprego desde 2012 no estado de Pernambuco. O maior desemprego desde 2012. E o governo parece que não está entendendo isso não. Não está entendendo, né? Enquanto vários estados já estão abrindo, vários países estão abrindo, Pernambuco me parece que está na contramão. Pernambuco me parece que está na contramão. O que você acha? Bom, coloca aí, né, seu comentário. É importante que você comente para eu entender o que você está pensando. Eu, por exemplo, eu tenho minha ideia fixa, formada sobre essa situação. Inclusive, num primeiro momento, quando houve o lockdown no estado de Pernambuco, começaram a fechar, tá? Algumas coisas eu não conseguia alcançar e outras conseguia sim. Eu entendia, tá? Por exemplo, eu falei várias vezes sobre o fechamento de praia, né? Por que praia fechada? Daqui a pouco eu vou falar sobre o caso da Praia de Candeias. É porque Pernambuco não tem esgotamento sanitário suficiente. A praia é um ponto de contaminação, inclusive, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, do coronavírus. Porque o vírus consegue ir pelo esgoto, o esgoto da sua casa, do seu apartamento, e vai cair no rio e vai cair no mar. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Então, de novo, governo. Governo ineficiente, governo ineficaz. Por outro lado, a história do fica em casa, né, do lockdown. Trabalhadores que precisavam ir ao serviço tiveram o tempo todo que utilizar o transporte coletivo. Hoje mesmo me mandaram essas imagens aí. Ó. As pessoas aglomeradas no transporte coletivo são imagens desse período aí que muitos estabelecimentos estão fechados. É uma época de carnaval, né? Inclusive algumas prefeituras deram ponto facultativo e por aí vai. Não estão funcionando. Não estão funcionando. Embora eu lembre que o carnaval, os dias de carnaval, não são dias de feriado. Tá? Não são. Tá? Mas você sabe, é Brasil, né? É Brasil. E aí o transporte coletivo com esse monte de gente, você acha que não contamina? Isso foi desde o início da pandemia. Eu, inclusive, já falei para vocês, eu nunca fiquei repetindo aquele jargão. Fique em casa, fique em casa. Por quê? Porque eu via
que era uma falta de consideração com o ser humano que tinha que sair de casa para trabalhar. Tinha que sair de casa, enfrentar o transporte coletivo como hoje ainda enfrenta da mesma maneira. Sobre o carnaval, eu achei bem interessante o comportamento da mídia, né? Olha aí as manchetes. Ó. Carnaval em BH, multidões ocupam o bairro de Lagoinha, melhores e piores horários para viajar pelas estradas de São Paulo por conta do carnaval. Né? Aliás, São Paulo é aglomeração para tudo quanto é lado, porque os blocos saíram às ruas. Rio de Janeiro, bloco clandestino tem folião curtindo carnaval até em cima do caveirão da PM. Belo recebe Graciele Barbosa em show, troca beijos. Quer dizer, tudo aberto. Então o que está acontecendo? Se está tudo aberto, estão enrolando a gente, é? A impressão que eu tenho, comente aí, né? Comente. Vai comentando, me dê informações para eu saber, me nortear aqui o que você está achando disso tudo, tá? A minha impressão é que estão enrolando desde o início dessa pandemia. Desde o início da pandemia. Primeiro, disseram que viria a imunidade de rebanho. Não veio a imunidade de rebanho. Aí ficaram forçando a vacina. Veio vacina, diversas vacinas. Mais de 70% da população vacinada, chegando a alguns municípios com 82%, caso do Recife. Nós temos, por exemplo, Petrolina, 99% da população vacinada. Né? A ironia é que nem pela quantidade de vacinados, com as variantes Delta e depois a Ômicron, diminuiu o número de óbito e de infectados. Não é só você ir para o gráfico. Matemática também é ciência, meu amigo. É só você ir para o gráfico, você vai ver. Você vai ver. Né? Inclusive agora, nós estamos saindo da Ômicron, né? Chegamos novamente a 1.000 mortes por dia, agora está baixando. É matemática. Tá? Então não veio nenhuma coisa nem outra. Eu me sinto enrolado. Você não sente-se não enrolado? Aí fala, não, você tem que usar a máscara, você tem que ter a sua vacinação em dia, você tem que apresentar a sua vacina. Tá? Então vamos aí dar uma olhadinha o que foi o carnaval em diversos estados, né? Inclusive começando aqui pela gente. Vamos mostrar aqui Olinda, né? Que beleza, Olinda. Olinda com aglomeração. Todos os dias houve aglomeração. A polícia tentou ir lá e tal. Mas houve momentos em que a gente recebeu até algumas postagens em que as pessoas estavam pulando junto da polícia, sem que a polícia parece que perdeu o estímulo, né, de fazer alguma coisa. É isso. Fora os outros estados, né? A situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, o prefeito lá sempre naquele negócio de fica em casa, não sei o quê, faço, aconteça, não sei o quê. Aí agora quer fazer o carnaval em abril, foi pra rua. Foi pra rua. O Rio de Janeiro teve aglomerações em tudo quanto é canto. Eu estou mostrando algumas imagens aí, inclusive algumas que me marcaram, né? Até com posts com críticas, né, da situação. Não, o povo não é besta. O povo não é idiota. Não adianta, por exemplo, um governo feito o do Rio de Janeiro, e no caso aí a prefeitura, dizer um monte de coisa, aí depois o próprio prefeito vai pra rua, vai sambar, e é aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Impressionante também, né? Você vai vendo as imagens, eu tô botando as imagens aleatoriamente aí, mas a situação de Belo Horizonte, né? A cidade de Belo Horizonte, que é proibido, tá? Proibido. Tem decreto do prefeito lá, proibindo. Inclusive, houve momentos terríveis lá em Belo Horizonte, né? Casos de gente sendo presa, sendo detida porque entrou em praça. A mesma coisa aconteceu em São Paulo. Tá desse jeito. Tá desse jeito. Aí você fala assim, sim, mas o que isso significa? Bom, para mim,
essa situação, ela pode significar que eu fui enrolado. Eu fui enganado durante esse período todo, né, e que a verdade, provavelmente, nós teremos na história. Né, na história. Com diversas versões, provavelmente. A história poderá contar esse momento da humanidade em suas diversas versões. Porque um país como o Reino Unido, onde estão as principais universidades do mundo, dentre elas a Universidade de Oxford, que é responsável pela AstraZeneca, a vacina que nós estamos reproduzindo aqui no Brasil, que já é uma vacina nacional, com a possibilidade, inclusive, de incluir as próximas variantes. O Reino Unido resolveu tratar a tal pandemia como endemia, como se fosse uma gripe. Resolveu? Não resolveu. Mas a população está do mesmo jeito que antes. Mudou absolutamente nada. Mesma coisa na Dinamarca, na Suécia, são vários os países, né, onde agora mesmo em Orlando, a Disney anunciou que não vai precisar mais usar máscara lá. Não vai precisar usar máscara. E lembro para vocês que Orlando está numa situação pior do que o estado de Pernambuco, na questão de contaminação e na questão de mortalidade. Aí Pernambuco exige passaporte de vacina, exige isso, máscara. Não consigo alcançar. Essas imagens aí do carnaval, né? Elas antes... Já houve uma tentativa de alguns artistas, mas aí houve também uma repreensão muito grande da população, porque os veículos oficiais de imprensa passaram aí quase 2 anos falando fique em casa. Faça isso, não faça aquilo, faça isso. Os bordões sendo repetidos. Porque não passam de bordões. Não tem nada científico. Não tem nada científico. Se você for para a ciência mesmo, não tem nada científico. Tá? É como eu estava dizendo para vocês, a matemática também é uma ciência. Tá? A Universidade de Johns Hopkins, que é uma das principais, mostrou numa meta-análise, que é o último grau de pesquisa científica, que o lockdown simplesmente não funcionou. E que não funciona. Mas não entra na cabeça, porque eles já fizeram, querem fazer de novo, querem controlar, não entra na cabeça. Sim, mas fecha quando eu quero. E abre também quando eu quero, como essas imagens que você está observando aí por todo o país do carnaval. É impressionante. E nesse momento em que, se você olhar os leitos ocupados no meu estado, 59%, que é uma situação, tá, muito melhor que quando nós não estávamos na pandemia. Houve momentos que o estado de Pernambuco, sem pandemia, chegou a 89%. Houve momentos que o Ministério Público da Criança e do Adolescente teve que intervir juntamente com o Ministério Público da Saúde, porque não havia leito para criança, não havia UTI para criança. A situação está muito melhor. Sim, e por que essas restrições tão pesadas permanecem? Bom, eu simplesmente coloco para vocês, né, de novo, outra vez, essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui. O calo aperta, tá? No teu pé. No teu pé. Esse pessoal que fica lá em cima mandando, tá nem aí. E Jaboatão, meus amigos, voltou a viver um momento de sem praia, né? É bom lembrar que nós tivemos aquela situação da Praia de Piedade, que fica no município de Jaboatão, em Pernambuco. Houve ataques de tubarão, a praia foi interditada e permanece interditada sem solução ainda. Essa outra praia aí é a Praia de Candeias, também em Jaboatão dos Guararapes. E está nessas circunstâncias.
Não é a primeira vez que moradores de Jaboatão denunciam a existência de lançamento de esgoto dentro da praia. Não é a primeira vez. O fato é admitido pela própria prefeitura. Inclusive hoje eu estive acompanhando algumas entrevistas e um representante da prefeitura disse que o governo pegou a prefeitura de Jaboatão com apenas 6% do saneamento feito. 6%. E é um dos maiores municípios daqui do nosso estado. Só 6%. Não é brincadeira, não. Um município do tamanho, da importância, com parque industrial, com diversos imóveis à beira-mar, com 6% de saneamento. E aí, para complicar, de novo, a praia de Candeias amanhece com algas e com um cheiro insuportável. São dois fatores, segundo inclusive o pessoal do CPRH, que é o órgão de controle ambiental, sobre essa mancha aí. Floração de algas é comum janeiro até o mês de março. O sol também, muito sol, mas o esgoto escorrendo para dentro da praia. E aí tem uma situação que a pessoa, quando ouve, e principalmente se for um país de primeiro mundo, fica realmente a imaginar o que ocorre num país subdesenvolvido. O que ocorre? Você tem um prédio luxuoso, porque os prédios da Avenida Beira-Mar, Avenida Bernardo Vieira de Melo são luxuosos. Esses prédios, ao contrário de depositarem o esgotamento sanitário numa rede coletora, colocam na rede pluvial. Ou seja, é a rede que serve para coletar a água da chuva e lançar para dentro do mar, para não haver inundação, alagamento. Exatamente isso. A galeria, como nós conhecemos, aquela galeria que é para escorrer a água de chuva. Aí eles pegam, como não tem o sistema de esgoto, tratamento de esgoto, o prédio de luxo, o ricaço que mora em cobertura, apartamentos na Avenida Beira-Mar, Avenida Bernardo Vieira de Melo, um por andar. Lembrando para você aí que não é de Pernambuco, viu? Essa Avenida Beira-Mar em Piedade de Jaboatão, tá? Ela faz parelha com a área de Boa Viagem, a Beira-Mar de Boa Viagem, a Avenida Boa Viagem, a praia de Boa Viagem, e faz parelha com Olinda, a Beira-Mar de Olinda. É um dos metros quadrados mais caros do Brasil, tá? E não tem esgotamento sanitário. O prédio, aqueles prédios monstruosos, na beira da praia, eles pegam a rede de esgoto todinha e jogam nas canaletas destinadas a escorrer a água da chuva. Aí aquilo tudo vai para dentro do mar. Quando existe a ausência de chuva, como é o momento, né? Sol, essa massa ela escorre e faz esse drama que você observa no mar em Candeias, na praia de Candeias, em Jaboatão. Se você pegar aqui e botar no Google sobre essa situação, você tem desde 2018 denúncias da ocorrência desse tipo de situação na praia, tanto de Piedade quanto de Candeias, quanto de Barra de Jangada. Todas elas em Jaboatão. Todas elas em Jaboatão. Desde 2018. Inclusive, há várias notícias de que o Ministério Público vai intervir, vai fazer acontecer, e não resolvem. Não resolvem. Olha, me dá até uma agonia, porque a história do município, ela tem, no pioneirismo, um projeto chamado Cura. Cura, lá pela década de 80. Para você ter uma ideia, como tudo que acontece nesse país, esse projeto era para prover o saneamento básico de todo o município de Jaboatão. Não aconteceu.
muitas denúncias, processos e mais processos contra vários ex-prefeitos, secretários, políticos, e ninguém foi para a cadeia. Aliás, se eu me recordo direitinho, todos, sem distinção, que tinham processos referentes a esse projeto de saneamento em Jaboatão, eles não podem ser atingidos porque morreram. Morreram. Já são falecidos. Foram processados. Saíram respondendo. Como tudo acontece no Brasil. A justiça tarda e falha. Cardinô. Meus amigos me marcaram numa postagem e a informação é que são imagens do Hospital Otávio de Freitas. Uma pessoa pegou de cima e pegou o corredor para demonstrar que, neste momento, pacientes estão no corredor do hospital sem atendimento. Pelo menos o atendimento digno. Não é de hoje que a gente faz denúncias sobre essa rede hospitalar do SUS em Pernambuco. Lembrando que o estado de Pernambuco tem a OS, né, o OSS, que mudou até o nome, cujo Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, ligado ao Tribunal de Contas do Estado, vem tentando fazer uma fiscalização, abrir as contas. É uma verdadeira caixa de Pandora, mas não estão abrindo. Enquanto esses outros hospitais recebem dinheiro do SUS, dinheiro carimbado para a saúde, e se mantém, tem denúncias? Tem, mas muito menos que os hospitais que são SUS mesmo. O Otávio de Freitas é SUS, o Hospital da Restauração é SUS, o Hospital das Clínicas, o Hospital Agamenon Magalhães, são muitos hospitais que são SUS, permaneceram no SUS. E esse aí é um dos exemplos. Então, quando a gente pega a estatística fornecida pelo próprio governo, de que neste momento só há 59% dos leitos ocupados, né? Uma média, enfermaria, UTI, eu fico aqui a me perguntar por que isso está acontecendo. Não entendo. Não consigo entender. Aliás, nós tivemos hoje uma denúncia sobre o Hospital da Restauração. Eu mencionei em um outro programa aqui com vocês que teve a queda de uma marquise por conta de algumas chuvas que aconteceram há 2 semanas. E um motociclista, ele foi atingido. O motociclista estava internado desde aquela época, necessitando uma cirurgia. E hoje a família vem a público reclamar que esse rapaz vai ter que amputar a perna, porque não fizeram o que deveriam. É evidente que isso cabe denúncia no Conselho Regional de Medicina e até, se for um ato de imprudência ou negligência, a polícia, porque negligência, imprudência, segundo o nosso Código de Processo Penal, está dentro dos crimes culposos, sem intenção, mas não deixa de ser crime. Mas é aquela história, né? Eu fiz ontem aquela denúncia sobre o Tribunal de Contas da Paraíba, denúncia que já está no Tribunal de Contas de Pernambuco, de medicamentos comprados em exagero. Mais de 30 mil frascos de um medicamento que teve que ser incinerado. Aliás, o próprio Tribunal de Contas da Paraíba diz no documento aí que o material foi encaminhado pela Prefeitura do Recife e pelo governo de Pernambuco para lá porque estava prestes a vencer. Para se ter uma ideia, a informação é que quando os remédios chegaram, remédios destinados ao combate à pandemia, quando os remédios chegaram a João Pessoa, enviados pelo Recife, tinham só 15 dias de prazo de validade. Até fazer o inventário para mandar para a rede de saúde, não deu tempo. E aí eles tiveram que incinerar. É mais um episódio que está sendo investigado, está aí no Tribunal de Contas do Estado para se tomar as devidas providências. É evidente que
esse material foi comprado, existe uma outra denúncia, que além de ter sido comprado em excesso, material em excesso é remédio, é um material perecível, sem nenhuma necessidade, e tiveram que mandar para outro estado para tentar encobrir o negócio, e isso está no documento, viu? Sou eu que estou dizendo, não. Está no documento aí. O documento está dizendo, tanto do Tribunal de Contas da Paraíba, como o documento do Tribunal de Contas de Pernambuco. O problema é aquele que eu vivo dizendo. Denúncia tem muita, comprovação tem muita. Até agora, nesta pandemia, ninguém foi para a cadeia. E antes de encerrar aqui o nosso programa, eu gostaria de pedir a você, se tiver algo aí para comprar, né, móveis, eletrodomésticos, a nossa loja parceira com o Magazine Luiza, o link está sempre aqui na nossa publicação, logo abaixo, ou se você preferir, dá um pulinho na nossa loja lá no cardinô.com.br, nosso site, tá aí, ó. Clique em loja e você direto já vai ser enviado para o Magazine Luiza, para a nossa loja, a loja do Cardinô, beleza? Alguns produtos que nós separamos aí para vocês e você pode procurar, você pode buscar o que você desejar, o que você bem entender. Muito obrigado, viu, gente? Um bom dia. Cardinô.